Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pergunte ao Viana. Hoje a gente termina a terceira e última etapa do nosso efeito fotoelétrico. Incidentalmente, você está escutando uma música que é o Quanta, do Gilberto Gil, onde ele fala exatamente do fóton de luz, do quanta, do quantum. Então, se possível, escute depois e tenta entender a teoria através dela. Vamos fazer um breve resumo daquilo que a gente viu nas outras aulas. A gente falou do Max Planck e falou da importância dele para quantizar a energia, a relação de energia-matéria durante o estudo do corpo negro. Então, a gente viu que ele relaciona o menor pacote de energia com uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência do corpo emissor, que no caso do efeito fotoelétrico é o efeito da frequência da luz. A gente viu que essa constante de Planck vale 6,63, 10 a menos 34 joules-segundos, e também a gente viu que, pensando na equação da velocidade de uma onda e trocando essa velocidade por essa frequência por c, que é a velocidade da luz, sobre o comprimento de onda, a gente chega numa outra equação, que também me dá energia, só que olhando para o comprimento de onda e já trabalhando em nanômetros, que é bem bacana aí para a gente fazer conta. Tá? Ajuda a gente a resolver alguns exercícios. A gente viu que toda essa parte da física quântica que vai ser usada pelo Einstein, né, para fazer três postulados. Ele fala que a energia luminosa é quantizada também, que não só a energia proveniente da matéria, mas a luz. Ele fala que vai usar o mesmo pacote de energia, o mesmo fóton. Ele fala que a interação vai ser na base do tudo ou nada, ou o elétron capta aquela energia, ou ele não capta a energia. E a interação é sempre um fóton, um elétron, que é o fotoelétron que vai ser emitido. Então, se a energia que chega é suficiente, o elétron sai. Se a energia que chega não é suficiente, o elétron fica na placa. Lembra que a energia para que o elétron seja arrancado da placa é chamada de função trabalho e depende de cada placa metálica. Cada placa metálica tem a sua função trabalho, que seria a frequência mínima, né? O pacote de energia mínimo para arrancar os elétrons. A gente tem aqui, ó, né? Que honrei no lugar do Einstein, né? Então, ó, a gente tem aqui o efeito fotoelétrico acontecendo, então a gente tem luz incidindo numa placa metálica, o elétron sendo acelerado. Quais são as conclusões? Para frequências baixas, o pacote de energia é pequeno, eu não tenho o elétron removido. Para frequências altas, o meu pacote de energia é maior e eu arranco o elétron, que é o meu fotoelétron ou elétron emitido. A gente pode dizer que a energia com que o elétron sai depende da energia de chegada do fóton menos a função trabalho, que é a energia que o elétron precisa receber para escapar da placa metálica. A gente pode também dizer que a nossa frequência de corte vai ser a função trabalho, ou seja, a energia que o elétron precisa para escapar da placa, dividida pela constante de Planck. Lembra que cada metal tem a sua função trabalho. E para finalizar, o potencial de corte, né, ele pode ser pensado como a divisão de duas constantes, que é a constante de Planck pela carga elementar, e aí eu tenho a frequência da luz que chega na placa menos a frequência de corte, que é a frequência de escape do elétron. Lembra que o potencial de corte ele não depende da intensidade luminosa, né? Então, isso daqui é uma equação para a gente muito importante. Millikan pega essa equação e chega num gráfico. E esse gráfico para a gente é bem importante, porque a partir da frequência que chega, a partir da frequência de corte, eu chego num outro caminho para a constante de Planck. Tá? Então, eu consigo descobrir qual é a constante de Planck. Tudo bem? O gráfico está aqui do lado. Então, para cada frequência, eu tenho uma energia. A partir de determinada frequência, eu libero meu elétron. Para frequências maiores que a frequência de corte, o meu elétron passa a ter uma energia cinética. Isso foi um resumão daquilo que a gente viu nas nossas outras aulas. O que a gente vai fazer agora são alguns exercícios. Então, no primeiro exercício, mais simples, a gente vai falar assim, ó.
A transmissão de sinais Wi-Fi se dá com frequências de sinal de 2,4 giga. Lembra? Giga é bilhão, 10 elevado à nona, tá? Então eu tenho 2,4 bilhões de hertz, com potências que variam de acordo com o tipo de antena. Calcule a energia em Joule de cada fóton que sai da antena de transmissão. Ele me dá a constante de Planck. Então, eu vou usar a equação de Maxwell. Energia é constante de Planck vezes a frequência utilizada. Eu tenho a constante, tenho a frequência, não esquece do 10 à nona, do giga. Fazendo essa continha, eu tenho o pacote de energia que foi liberado. Então, essa é a energia que cada fóton dessa luz, né, dessa transmissão de Wi-Fi, carrega com ele. Você fala, pô, professor, é muito pequenininho. É muito pequena energia. Mas a gente trabalha com pacotes desse tipo. O próximo, eu vou resolver daquele outro jeito. Lembra que eu dou uma mexida na equação para ficar com o comprimento de onda aparecendo em uma constante diferente? Então, olha lá. Qual o valor do quantum de energia, agora ele quer em elétron-volt, de uma radiação eletromagnética, cujo comprimento de onda seja da ordem de 500 nanômetros. Lembra que o comprimento de uma onda você tem uma batida, ou uma vibração do seu elétron, a próxima vibração, a distância entre a primeira onda e a segunda onda, é chamado de comprimento de onda. E aí ele está dando um comprimento de onda na ordem de 500 nanômetros, né? Então, a mesma coisa, só que eu vou lembrar que essa frequência, ela pode ser dada pela velocidade das ondas eletromagnéticas, né, velocidade da luz, dividida pelo comprimento de onda. Essa multiplicação de duas constantes, eu vou batizar de uma terceira constante, que vai ser essa daqui. 1240 elétron-volts nanômetro. Aqui já está em nanômetro. Então, se eu trocar isso aqui, que é a minha fórmula, eu chego na resposta da energia, como 2,48 elétron-volt. Se você quiser, basta lembrar que um eletronvolt tem essa quantidade de joules. Professor, isso não é carga elementar? É o mesmo valor. A carga elementar em um eletronvolt, eles têm a mesma coisa. Porque a diferença de potencial vezes carga. A diferença de potencial de 1 volt e a carga de 1 elétron, 1,6, 10 a menos 19 coulombs, que dá essa energia aí no caso. Fazendo a conversão, eu teria essa quantidade de joules no meu exercício. Talvez você fique se questionando, para que eu tenho que estudar isso? Bom, tem várias coisas, né? Você fala, eu nunca vou usar isso. Vai sim, ó. Talvez você não queira entender, mas isso daqui, ó, é uma célulazinha que transforma a luz em energia elétrica. E a gente usa muito isso daqui. Não sei se dá para ver. Esse é um sensor de luminosidade, um LDR, que é essa pecinha que está aqui, ó. Beleza? E eles são sensores de luminosidade. Ele funciona como sendo uma resistência elétrica que, quando recebe luz, diminui a resistência. Então, a corrente elétrica passa por ela mais facilmente. Eu posso criar sensores. Tem várias coisas que trabalham com efeito fotoelétrico. Então, ó, um experimento de verificação do efeito fotoelétrico utiliza-se uma lâmina de ouro, a qual é iluminada por uma radiação de 200 nanômetros. Então, eu tenho 200 nanômetros iluminando. Se a função trabalho do ouro é de 5,1 elétron-volt, ó, está em elétron-volt, não está em joule, que é aquela energia que fica menorzinha, né? Então, ele pede determinar. Bom, primeiro ele me dá os dados, ele me dá a constante de Planck, 6,63, 10 a menos 34 joules. Ele me dá a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E ele fala que um elétron-volt é 1,6, 10 a menos 19 joules. Lembra, é a energia que o elétron precisa para atravessar a diferença de potencial de 1 volt. Primeira coisa que ele pede é a frequência de corte para o ouro. Quer dizer, frequência de corte, lembra, é a energia que o fóton precisa ter para conseguir remover um elétron da placa metálica. Vou pensar na equação, né, da função trabalho. Função trabalho é H vezes a frequência de corte. Lembra que esse H é a constante de Planck que está dada. Função trabalho do ouro está dada, só que tem um detalhe. Está em elétron-volt, está em joule. Eu só posso trabalhar com a mesma unidade. Então, eu vou substituir meus dados e já vou fazer a conversão.
Então, no lugar de escrever EV, eu vou colocar 1,610 a menos 19 joules. Então, se eu faço esse produto, eu transformo elétron-volt em joule. Então, está aqui, 5,1 elétron-volt, e eu sei que eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 19 joules por eletron-volt. Fazendo esse produto, eu tenho energia em joule. Aí eu tenho a constante de Planck e determino a frequência de corte. Trocando, fazendo a continha, então essa é a função trabalho já em elétron-volt, e agora eu vou fazer a divisão. Fazendo a divisão, eu tenho a frequência de corte para o ouro, como sendo 1,23, 10 a 15 Hz. Eu gosto, quando eu estou respondendo, eu costumo falar para as pessoas que para fazer exercício de física tem que organizar um pouco, né? Então eu sempre costumo colocar assim, olha, quem é a minha fórmula, a substituição dos dados, né, depois de acertar as unidades, e no final eu marco a minha resposta, para organizar para quem estiver olhando, tá? Isso às vezes ajuda um pouco, né, de repente, se você vai prestar um vestibular ou alguma coisa assim, ou mesmo se você estiver estudando por conta própria para se organizar nos exercícios. Na letra B, eu peço o comprimento de onda de corte do ouro, eu quero lambda. Então, eu vou lembrar da equação de onda, velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Eu tenho a frequência de corte, ele me deu a velocidade da luz. Então, eu simplesmente vou substituir, fazer a divisão e dar a resposta para ele do comprimento de onda. Olha, isso daqui está em 10 a menos 7. Se eu fizer essa vírgula andar duas casas, então esse número aumenta duas casas, e esse número diminuir duas, eu teria 244, 10 a menos 9. O menos 9 para a gente é bem interessante, porque a gente trabalha em nanômetros de uma forma geral. Então, eu teria aí 244 nanômetros ou nanômetros. Vamos fazer a letra C. Né? Na letra C, eu quero a energia do fóton incidente. Incidente é esse daqui de cima, ó, o 200 nanômetros. Então, para a letra C, eu vou fazer a mesma coisa, E igual a lambda vezes F, o H vezes F, desculpa. Eu tenho que a velocidade da luz, sim, é lambda vezes F, fazendo a relação das duas, né, juntando uma fórmula na outra, eu tenho isso. Energia é igual a constante de Planck, velocidade da luz, comprimento de onda. Estou trocando os dados, vou colocar tudo no sistema internacional, então está aqui a constante de Planck, está aqui a velocidade da luz em metros por segundo, esse cara era 200 nano, 10 a menos 9 metros. Então está aqui, 200 nano, 10 a menos 9. Tudo no sistema normal, vou fazer primeiro essa divisão me dá a frequência, então vou achar a frequência. Então, essa seria a frequência da luz que está chegando na placa. Eu tinha o comprimento, achei a frequência. Fazendo esse produto do H vezes a frequência, eu tenho a energia do fóton que chega para a gente. Do mesmo jeito que eu estou te dando a energia em joule, eu posso te dar a energia em elétron-volt. É só fazer a conversão para elétron-volt. Então, eu teria isso daqui dividido por aquele número, que é 1,610 a menos 19, e eu tenho 6,22 elétron-volts. Tudo bem? Então, as energias no mundo quântico, elas são muito, muito pequenas, os pacotes de energia. Eu acho que a coisa mais interessante de se imaginar é que quando você está recebendo luz, é como se você tivesse uma chuva de partículas. No caso aqui, eu tenho uma luz branca em cima de mim, então eu teria muitas frequências, cada frequência é como se fosse uma gotinha de energia, e essas gotinhas de energia é aquilo que a gente batiza de cor, né? Lembra que cor não existe em física, mas isso é uma discussão para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha aí embaixo, né? Clica o sininho, ativa o sininho para receber as próximas aulas, os próximos assuntos. Tudo bem? Com isso, a gente finaliza o efeito fotoelétrico. Escreve aí embaixo também, se você tiver algum interesse, alguma coisa assim que você queira, de repente a gente consegue responder alguma coisa a mais para você. Eu fico por aqui e até o próximo Pergunte ao Viana.